Bom dia, meu nome é Luca e hoje iremos apresentar o realismo no Brasil. Os participantes do grupo foram o Arthur, o Luca, o Murilo, o Nicolas e o Renan. Bom, o que é? Realismo foi um movimento artístico literário surgido nas últimas décadas do século XIX, na Europa, só que mais focadamente na França. E foi um movimento artístico logo após o Romantismo, em meados de 1850 e 1990. Ele predominou bastante na França e depois ele se expandiu durante a Europa e outros continentes. Bom dia, meu nome é Nicolas. Agora eu vou falar sobre as principais características do realismo. Pode-se citar como principais características da escola literária realista a oposição ao romantismo, que se dá pelo fato dos artistas realistas buscarem demonstrar a realidade tal como ela é, ou seja, sem as características românticas que prezam que a subjetividade, o individualismo, a fuga da realidade e a idealização de vida. Também tem-se como característica o retrato fidedigno da realidade, que os realistas representavam a arte a partir de temas relacionados com a realidade social e cotidiana. A busca do objetivismo, que é caracterizado por opor-se às ideias românticas, os artistas desse período buscavam retratar a sociedade de maneira mais real, sem idealizações e subjetividade, que são características do romantismo. Também tem-se o cientificismo e o materialismo, que é caracterizado pelo realismo, que surge num período marcado pela agitação política, social e cultural. E nesse momento há uma revolução das ideias e isso influenciou diretamente o movimento, trazendo essas características do cientificismo e do realismo e do materialismo. Como próxima característica tem a veracidade e a contemporaneidade. Os artistas realistas, eles estavam preocupados em apresentar uma realidade contemporânea segundo a veracidade dos fatos. A próxima característica é a linguagem descritiva e detalhada. Os escritores do momento possuíam uma linguagem repleta de detalhes, com muitas descrições de ambientes e personagens. Por isso que era uma linguagem descritiva e detalhada, que detalhava muito o ambiente e os personagens. Também tem os temas urbanos, sociais e cotidianos como característica eles preocupavam em retratar a realidade. Os temas cotidianos, sociais, urbanos são os mais explorados pelos escritores realistas. E também tem-se a crítica aos valores burgueses e instituições sociais, que a literatura realista faz críticas aos valores burgueses e às instituições da época como o casamento e a igreja. E por último tem-se um tom de denúncia social, que os escritores realistas eles focaram em denunciar os problemas sociais, políticos, econômicos e culturais da época, os quais afetavam grande parte da massa operária. Bom, os principais artistas realistas no cenário brasileiro foram Machado de Assis e Raul Pompeia. À esquerda temos uma imagem do Machado de Assis e à direita uma imagem de Raul Pompeia. Bom, falando um pouco mais sobre eles em particular, começando com Machado de Assis. Machado de Assis, ele foi um dos maiores escritores da literatura brasileira e, além disso, ele também foi jornalista e um crítico literário. E também fez parte, sendo diretor da Academia Brasileira de Letras, escrevendo poesias, crônicas, romances e até ajudando em peças teatrais. E uma curiosidade, que ele ficou famoso também por temas sociais envolvendo a sociedade, com críticas, análises psicológicas de personagens. E é isso. Agora falando um pouco mais sobre o Raul Pompeia. Bom, Raul Pompeia ele foi um jornalista, escritor e orador brasileiro. E ele publicou seu primeiro romance, chamado Uma Tragédia no Amazonas, em 1880. E o grande destaque dessa fase foi o Ateneu, que foi publicado nos folhetins e depois, posteriormente, a obra completa. E por trás disso, ele era uma figura polêmica, se envolvia na campanha abolicionista e nas causas republicanas. E agora sobre as principais obras.
Bom, as principais obras do realismo foram Dom Casmurro, de Machado de Assis. Também teve Quincas Borba, também do Machado de Assis. E depois mais duas obras de Raul Pompeia, O Ateneu e Canções 100 metros, de Raul Pompeia também. Tipos de realismo. Realismo no Brasil. No Brasil, o realismo acontece durante o segundo reinado de Dom Pedro II. Foi a maneira de criticar a sociedade burguesa e a própria monarquia, expondo aí contradições e desigualdades sociais que o país vivia na época. Foi um período também onde ocorre a abolição da escravatura e a chegada de imigrantes, tendo aí alguns avanços tecnológicos. O principal representante e o maior representante nacional do realismo no Brasil foi o Machado de Assis. Realismo em Portugal. O realismo em Portugal se consolidou após um episódio que se chama Questão Coimbra, onde houve a disputa entre os escritores do romantismo e os novos autores que buscavam outras ideias sobre a realidade. Os poetas, os escritores românticos, diziam que aqueles que pensavam de outras maneiras sobre a realidade falaram que eles não têm nem bom senso e nem bom gosto, devido à maneira oposta deles de pensar. Portanto, torna-se um marco na literatura realista portuguesa. O movimento passa a ter destaque no país. O realismo surgiu na literatura, né? E por que ele se diferenciou tanto? Porque ele questionava as questões do romantismo, certo? Ele trazia assuntos polêmicos, como por exemplo o adultério e o suicídio, além dos casamentos infelizes. Bom, esse foi nosso trabalho. Obrigado a todos e espero que tenham compreendido sobre este tópico super importante para a história da arte e também importante também para a literatura.